A Feira do Livro de Porto Alegre chega aos 70 anos de atividade com o tema O Tempo Passeia por Aqui. Normalmente realizada entre o fim de outubro e os primeiros 15 dias de novembro, neste ano a feira abraça o Novembro Negro. A escritora e musicista Lilian Rocha, curadora de literatura e cultura negra da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre, falou sobre esse trabalho que é uma novidade no evento. Era uma questão que sempre foi colocada, que seria importante que existisse, né? Então, esse ano, a diretoria da Câmara do Livro resolveu, então, adotar essa ideia, porque acha importante que haja uma maior ampliação de escritores e escritoras negras na Feira do Livro de Porto Alegre. E escolher uma pessoa, né? Eu sou alguém que sempre esteve presente na Feira do Livro de Porto Alegre, tem uma trajetória já literária no Rio Grande do Sul e nacional, e que conhece uma grande quantidade desses escritores, e que então favoreceria até um olhar diferenciado para essa escrita. Então tem desde sessão de autógrafos, debates, mesas, oficinas, saraus. Com a parte de cultura, então, também vai ter a questão musical, né? Então, em toda a feira, do dia 2 ao dia 20, sempre está acontecendo algum tipo de atividade. E também os escritores vão estar nas bancas, ou seja, fosse solicitado que os livreiros tivessem os livros ligados à literatura negra. Então, ao mesmo tempo que ela está ampliada para toda a feira, em todos os eventos que existem da feira está essa cultura e essa literatura, ao mesmo tempo também nas bancas as pessoas vão encontrar essa literatura. Esse ano, em função de ter a grande importância desse feriado nacional, né, primeira vez que está acontecendo, então ela se estendeu um pouco mais até o dia 20. E durante a feira, com toda essa programação de literatura e cultura negra, no dia 20 não vai ser diferente. Então aqui nós vamos ter uma mesa importantíssima, que é a mesa ligada à revista Tição, que foi criada nos anos 70 e que trazia ativistas, pensadores, escritores negros, e que está sendo reativada. Durante muito tempo ela existiu, depois ela parou, e agora em 2025 vai ter uma nova edição. Então nós vamos ter uma mesa com fundadores dessa revista Tição, e também vamos ter um espetáculo musical ligado à importância da cultura ligada ao samba. Então vai estar aqui o grupo Puro Samba e as Negras em Canto. E toda essa programação foi pensada justamente nisso, né? Nesse data tão importante que vai ser feriado, que a gente possa trazer, então, de forma diferenciada, escritores que já têm uma trajetória, como aqueles que ainda estão iniciando e que talvez não tivessem a oportunidade de estar numa feira de uma pungência dessa. E além dos eventos culturais, como está o mercado e a produção de livros de escritores negros? Clô Barcelos, jornalista e fundadora da editora Libretos, com banca na Feira do Livro desde 2010, falou sobre esse cenário e sobre um dos destaques deste ano. Eu tenho aqui o Lanceirinha, que esse ano é o que eu estou lançando, e é uma homenagem muito bacana à história, porque a Lanceirinha é uma menina e ela ouve falar nos lanceiros negros, e há um tempo atrás ninguém falava nisso, né? Então ela encontra o avô e o avô diz: querida, vou falar por que eu gosto de ser chamado de o Lanceirinho. Porque ele nunca falaram na escola sobre os lanceiros negros para as crianças, nunca. E ele gostava muito dessa história. Então aí ela, menina contemporânea, na geração posterior ao avô, 2 gerações, ela pergunta: mas e as mulheres? Qual é o papel das mulheres na questão dos lanceiros negros? E aí o avô dela, ela pergunta: eu posso, como mulher, ser uma lanceira? E ele pega no rostinho dela e diz assim: querida, você pode ser o que você quiser, inclusive uma destemida lanceira. E aí o Alisson Afonso, que é um ilustrador que é da Ângela Xavier, esse livro, e do Alisson Afonso, lá de Pelotas, né, 2 autores negros maravilhosos, e o Alisson fez a Lanceirinha, fez uma interpretação que fechou absolutamente com o tema, que é isso aqui, ó. Olha a lanceirinha, o que ela tem, qual é a lança da lanceirinha? É um lápis. Então, assim, a luta da nova geração é um lápis, é o conhecimento, esse é a grande lança dessa luta do movimento negro na sociedade. Ouça as entrevistas completas com Lilian Rocha e Clô Barcelos em nosso podcast A Durgs News no Spotify. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durgs Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice.